esse é o problema do palestrante, né? Eu fui no casamento de um amigo, tava eu e a Cláudia, e o cara que ia fazer o casamento, o pastor, não veio, faltou. Aconteceu alguma coisa. A noiva desesperada, já chorando, o noivo desesperado. Eles olharam para quem? Já tinha assim, umas 400 pessoas na festa. Vieram na minha mesa e falaram assim, você não pode fazer a cerimônia de casamento? Nossa. Por que eu? Não, porque você é o único que sabe falar bem, você é o único palestrante aqui, olha lá, o pessoal... E eu falei assim, mas eu nunca fiz cerimônia de casamento, não sei né? E resultado... Fui fazer a cerimônia de casamento. Você tá brincando? Fui fazer. Então, assim, e aí, imagina, um cara tímido que fazia xixi na carteira porque não conseguia falar com a professora, fez até cerimônia de casamento no amigo e ficou legal, segundo ele, né? Ele gravou e falou assim, cara, foi fantástico e tal. Eu falei, então, essas mais coisas, uma funcionalidade aí. Muito bom, Bem-vindo ao mais um Let's Make Sense, dessa vez com Márcio Jacobelli, conselheiro renomado aí, também agora instrutor de conselho também. O que mais que a gente vai saber hoje aqui, né? Pois é, uma honra estar aqui com vocês, viu? Muito Obrigada, prazer, viu, muito prazer Márcio? mesmo. A honra é minha. Eu tenho um carinho muito grande pelo Márcio, já Temos. de longa data, né, gata? Sim. E o Márcio, indiretamente, ele também já foi nosso conselheiro e é nosso conselheiro até hoje, né? Com certeza. Muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Espero contribuir bastante com a audiência de vocês. Legal. Assunto bem relevante aqui. Sabe, Márcio, quando a gente tem uma decisão muito importante, aí eu sempre falo, você já conversou com o Márcio? Manda uma mensagem para ele. Você já ligou Legal. pro Márcio para saber a opinião dele? Ela faz isso toda hora. Esse é o papel do conselho, né? É, Então. verdade, é verdade. Fico muito honrado com isso. Queria também te posicionar em relação a quem que geralmente gosta muito e assiste muito, quem que é nosso público, né? Na maioria das vezes são controllers. Hoje esse vídeo está dentro da nossa plataforma e também está no YouTube, dentro do Spotify, dentro de alguns canais nossos, onde a gente comenta sobre o trabalho de controladoria, o trabalho de M&A, os trabalhos que a Sense faz, onde tem sinergia com outros negócios que também ajudam o empresário. Então, não somente a pessoa que está querendo se formar, está querendo melhorar na sua profissão, mas também o empresário está ali, e por isso a importância da sua presença aqui. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de advisor, a parte de conselho mesmo, administrativo. E eu também queria aproveitar a sua presença aqui, tanto faz já um tempo que eu estava para te chamar aqui, e mostrar essa transição de carreira sua, que eu acho muito bonito. Hoje os clientes da Sense, sempre quando possível, eu vejo a necessidade desse tipo de trabalho, eu te chamo, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, sua carreira até hoje, e a gente tem algumas perguntinhas aqui para ti, a galera do Instagram, a galera hoje do online foi postando lá as perguntas que a gente gostaria de fazer para ti. Então, primeiro, eu acho que seria interessante para quem não te conhece entender um pouco sua carreira e até onde você está pretendendo ir a título futuro aí. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade já tinha carteira assinada, né? Olha só, na época do contínuo, na época de office boy, não sei se existe. Podia, né? E podia, não era trabalho infantil, É. né? Louco isso. Senão tá todo mundo ferrado. Mas, né, e eu precisava trabalhar, porque eu já estava no colégio de processamento de dados, colégio técnico, eu precisava pagar, porque o meu pai não tinha condições de pagar para todos os filhos, então eu tinha que custear minha educação técnica. E já tinha talão de cheque, aquela história de me sentir orgulhoso, né? De lá para cá, eu tive uma interrupção que eu fui, com 22 anos, abrir uma empresa. Olha só a falta de visão. Eu fui abrir uma escola de informática para criança, né? A criança já nasce com chip para mexer em tudo, né? Resultado. O dedinho já afiado, né? Uma baita grana investida na época de computadores com CD-ROM e tudo mais. E perdi, quebrei. Vendi tudo que eu tinha, que não era muita coisa, né? 2 carros, uma casa, um dinheiro no banco, e fui à falência. E ainda com uma dívida gigantesca. Voltei para o mercado de trabalho, CLT. E de lá para cá, eu construí uma carreira em algumas multinacionais, como a Brastemp, o Grupo Accor, que é a maior rede hoteleira do mundo. E o último trabalho foi na Natura. Fiquei 10 anos na Natura. Lá eu aprendi muita coisa.
muita coisa legal, Dan, que lá eu conheci como é que funciona o interior do país, sabe? Com a distribuição de riqueza que a Natura tem, com as consultoras e consultores, que mostrou uma outra visão do mundo empresarial, né? E foi bem legal. E isso já passaram 9 anos. Saí como executivo, e como é que você vai se reinventar? Né? Eu tinha 44 anos e eu que pedi para sair. Ainda fiquei mais 6 meses para entregar o que eu tinha que entregar na Natura. E as pessoas me chamavam de louco. Você é louco, que é isso? Né? Executivo, carro da empresa. A empresa pagava isso, pagava aquilo, pagava até academia para você, pagava tudo. E um cartão forte, né? Executivo da Natura. Você fala, cara, o que era o sonho de muita gente já tinha encerrado o meu ciclo. E eu resolvi. E quando você enxerga o que ninguém está enxergando, te chamam de louco, né? Isso. Você é louco. Exatamente. E eu tenho uma definição. Quando eu te chamo de louco, é que você está no caminho certo. Porque Exatamente. você está vendo que ninguém está te vendo. Peguei tá vendo, isso né? pra mim, viu? Eu vi na sua palestra, achei o máximo, eu falo pra todo mundo. Eu trago essa frase, ó. Né? Você tá então no caminho certo. E assim, Márcio Jacobelli já dizia que... E tive que reinventar. E tirei um ano sabático. Nesse ano sabático, escrevi um livro. Relacionamento e Influência em Negócios, que, pela minha surpresa, o livro foi best-seller, foi listado na revista Veja várias semanas entre os mais vendidos do Brasil. Então, eu era muito bom mesmo, Márcio. Você gostou? Eu falei para ti, eu falei assim, ó, é bem acessível. É uma conversa que, desde o empresário que está começando até um mais avançado, que já está num certo grau de amadurecimento, ambos conseguem entender e curti a jornada com você dando o livro, bem legal mesmo. E você sabe que não era para ser um livro. Eu estava escrevendo uma apostila, estava no Canadá, né? Eu fui, nesse ano sabático, eu fui aprimorar um pouco o inglês, porque eu trabalhava numa empresa brasileira, e a gente não exercitava. Então, eu tive que me preparar para outro ciclo da minha vida. E era uma apostila que ensinava as pessoas a entrarem para esse mercado de marketing de rede. E aí a Roseli, da editora Gente, junto com o Roberto Niachico, falou, aqui tem um livro, vamos editar? E eles editaram e foi um sucesso, né? E eu fiquei feliz. Legal. E pra mim, eu vou falar, que eu te conheço já há um tempinho aí, foi uma surpresa essa virada de chave, porque você era referência, autoridade no marketing multinível, né? Nesse tipo de autoridade. E de um tempo para cá, você vem se desdobrando em uma nova funcionalidade que todo mundo do nosso grupo de relacionamento fala, cara, eu quero o Márcio no meu conselho, eu quero isso, quero aquilo. Como você está se desdobrando nessa nova jornada sua e quais estão sendo os desafios? Porque, queira ou não, também é de novo um novo ciclo, não é? Um novo ciclo. Eu fiquei conhecido como uma referência no marketing de relacionamento e marketing de rede pelo livro e pela minha história na Natura. Então, muitas empresas, e eu fiz palco e fiz palestra para muitos, treinamento para liderança, para muita gente. Então, as empresas que hoje trabalham com canal de vendas diretas, seja mononível, binível ou multinível, me chamavam, me convidavam para falar sobre a estrutura de negócio para uma empresa que faz a opção para esse canal de vendas, é apenas um canal de vendas, né? Sim. Né? Então, quando você fala que a Natura, por exemplo, é uma empresa de cosméticos que usa o canal de vendas diretas. Hoje não mais, hoje já está no Omnichannel e tudo mais. Mas não é uma empresa de multinível, uma empresa de venda direta. É uma empresa que utiliza o canal como canal principal. E aí, as empresas que estavam chegando no Brasil também me consultavam. Então, acabei tendo uma cristalização dessa imagem muito forte. E migrar para conselho, muitas vezes, é a porta de entrada, que a empresa ela precisa aumentar a sua receita através das vendas, melhorar a sua rentabilidade e explorar outros canais. E aí, me convidam para sentar numa cadeira de conselho para ajudar as empresas em 2 anos fazer essa mudança bem legal. Bacana. Bom, vamos para as perguntas então e a gente Vambora. Vai trazendo também esse tema tão fantástico, né? Que eu vejo assim, né? A gente na Sense, a gente entra nas empresas e eu tenho no primeiro módulo que eu entro,
para explicar também para as empresas que a Sense não é a resposta para todos os problemas, né? Assim como o corpo humano, cada órgão é responsável por alguma coisa e tem que ter um todo. Dentro de uma empresa é a mesma coisa. Então, a gente tem sempre que entender, tá, finanças está aqui, dinheiro está aqui. Agora, você tem vendas, né? Você tem marketing, você tem vendas, como é que está a sua equipe, seu operacional, seu estratégico, enfim. Então, a gente sempre precisa de alguém que olha de cima, né? E aí a gente estava até falando que muitas vezes tem essa confusão, né? Por isso que a gente acaba também tendo você e falando, fala com o Márcio. Exatamente. Então, assim, essas perguntas são perguntas que envolvem bastante outras questões, e aí a gente vai destrinchando essas partes. Bacana. Vou pegar a primeira aqui, tá? Como é fazer a controladoria de um multinível? Caiu para mim essa pergunta? É, amor, para você. Essa é para você. Tá. Aí, acho que, né, aí o Márcio colabora aí com essa Eu vou falar quantitativamente. Quantitativamente, uma empresa com multinível, a primeira que eu peguei foi uma de produtos naturais, alimentícios, e tinha uma série de cadeia, né, de vendedores e canais e tudo mais para vender. A conta tem que fechar em todos os aspectos, todo mundo tem que ganhar, isso é muito difícil. Então, pelo método RKW, a gente fazia e tudo no sistema, principalmente no SenseBoard agora, que ele tem essa capacidade, um algoritmo inteligente de ver isso, fecha. O que nunca fechou? Pessoas. E isso é complicado, porque é treinar pessoas, na hora que ela fica boa, sabe o que ela faz? Ela abre a própria empresa e ela sai do nível. Ou sai isso, sai aquilo. Então, as empresas tinham dificuldades, na verdade, de reter talentos nesses multiníveis e incentivar e motivar eles a continuarem nessa operação. Ali, por isso que a conta não fechava no final do mês. Então, como a vida fez durante as controladorias, eu acabei sendo uma espécie de tipo assim, mais conservador. Então, na hora que você faz a conta que a produção é tanto, né, a fabricação, a manufatura é tanto, daí você vai ter um deságio ali ou um ganho para vender para o primeiro distribuidor, que vai vender no e-commerce, que vai vender nisso, naquilo e tudo mais. Aonde, nessa época, eu lembro a minha primeira empresa que ela tinha isso, eu não te conhecia, Márcio, mas aonde era a grande dificuldade? Formar essas equipes. Quando formava a equipe, por algum motivo, ela se desfazia. E isso é um fator humano, é um fator principalmente levando em conta a parte de como que você trata, como que você retém, e isso não gerava o faturamento que a gente planejava. Quando que começou a dar certo na controladoria a gente fazer esse tipo de... Quando a gente começou a chamar pessoas com o seu conhecimento para entrar no jogo. Daí eu entrava com a parte quantitativa e essa pessoa entrava com a parte subjetiva. E daí as coisas aconteciam. Hoje, eu posso dizer, assim, nesse quesito, seja multinível, multicanais, há necessidade, e aí que é o que a Marina estava falando anteriormente, eles olham para a gente na controladoria achando que a gente vai ter a solução. Não, a gente vai controlar o que existe. A gente pode até dizer cases de empresas que a gente já passou, mas não necessariamente a gente é expert nisso. E aí que vem um bom conselho, né? E você chama o conselho da empresa, na maioria das vezes é a mulher e o marido, na maioria das vezes é aquele grupo que cresceu a empresa, então eles não têm uma terceira opinião. Raras são as vezes que ele tem uma terceira opinião. E aí que eu vejo a importância do seu trabalho, que eu pessoalmente, ultimamente, tenho te indicado bastante para os clientes da Sense. É uma pena só existir um Márcio, né? E depois eu gostaria que você falasse mais sobre a formação de conselho. Legal. Porque realmente está carente esse mercado, está muito carente. E automaticamente, se a controladoria tivesse mais conselhos hoje próxima, eu acho que faria uma sinergia muito boa em entrar nas empresas. A gente entra no âmbito financeiro, a parte de quantizar e gerar equity ali, na parte financeira principalmente, e na parte de geração de valor, daí isso precisa realmente de um expert ali, de um cara que já vivenciou aquilo, coisa que não é qualquer um mesmo, né? Não é um negócio assim tão trivial, qualquer um pode ser. Até vou fazer um comentário aqui. Nessa época eu era muito novo,
né? Ainda me considero novo, né? Apesar de ontem E ter é. feito aniversário. Então, quando olha para uma pessoa, para mim, e fala assim, como que você vai poder me ajudar? Você não tem nem cabelo branco direito, sabe? Tipo, eu falo, mas isso é uma concepção antiga. Eu estudei bastante, É isso entendeu? aí. E é Eu antiga estudei mesmo. muito. Então, eu queria também reverter essa pergunta para ti e para Marina também, porque entra um lado humano ali que envolve crenças da gestão, envolve uma série de coisas. Queria, Márcio, por gentileza, como que você, no caso, faria o aconselhamento, por exemplo, de empresas que estão montando essa infraestrutura de multinível, por exemplo? Ou Legal. seja lá de qual for, né? Venda direta, como a própria associação das empresas de vendas diretas denomina, né? Você pode ter uma venda direta de um nível, de dois ou de vários níveis, o chamado multinível. Não existe uma empresa de venda direta sem a capacidade de treinamento e de relacionamento com as pessoas. Não existe, porque a venda vem através de pessoas. A gente chama uma venda consultiva. Não é uma venda de e-commerce. O e-commerce é apenas uma ferramenta que as pessoas estão usando para poder fazer a venda. Então, como é uma venda consultiva, você precisa treinar muito. E mesmo que você treine muito, você não garante que aquela pessoa fique na sua empresa. Existem 3 pilares importantes para as pessoas que queiram entrar nesse mercado ou nesse canal, propriamente dito, para elas ficarem atentas. E a Marina vai falar de pessoas, ela vai perceber o quanto é importante esses 3 pilares, né? O primeiro pilar, a pessoa ela tem que responder que ela aprende naquela empresa. Então, o pilar do aprendizado. Ela tem que estar constantemente entendendo que ela está aprendendo, que ela está crescendo. Então, por isso, a veia de treinamento é importante para uma empresa de marketing de rede. O aprendizado. O segundo pilar tem que responder para ela a pergunta de que ela pertence àquela empresa. Então, ela tem que ter voz naquela empresa, mesmo que seja a voz do grupo dela ou no grupo dela. Então, é o pertencimento, eu pertenço a essa empresa, o que faz com que as empresas, as pessoas, acabam repetindo muitas crenças e valores da empresa. Tem pessoa que faz tatuagem do logotipo da empresa, então, eu já vi isso acontecer, também. Ou da frase que a empresa às vezes leva. Então, o pertencimento é importante. Então, o aprendizado é um pilar, o pertencimento é importante. O outro pilar importante que muitas empresas negligenciam é o propósito. Quando a pessoa fala, aqui eu me encontro. Sabe aquela tribo? Sabe aquele lugar que você fala assim, aqui? E às vezes as pessoas saem porque falam assim, já não é minha cara, já não me encontro aqui, porque tudo que eu falo não cola com o meu propósito. E ela sai, expurga. E é natural que saia. Faz parte de uma empresa de marketing de rede, captar pessoas sempre, porque pessoas vão sair sempre. Então não adianta você falar assim, agora eu tenho um grupo aqui, vou fechar esse grupo, vou blindar. Não existe isso, né? Eu posso afirmar que qualquer empresa de marketing de rede que não trouxer novos líderes, ela quebra em 3 anos. Caramba. Seja o tamanho que for. Porque o número de pessoas que saem é tão grande quanto o número de pessoas que precisam entrar. Então, você precisa ter uma estratégia de captação de pessoas, porque pessoas vão sair. Mas se você cuidar desses 3 pilares, o vazamento de saída fica muito menor do que a torneira de entrada, né? Como se fosse uma caixa d'água, tá entrando e tá saindo, mas às vezes sai mais do que entra, aí você quebra. Cuida desses 3 pilares, não sei se a Marina concorda com isso. Não, claro, 100%. E assim, a gente trabalha isso muito com os clientes, né? Os clientes têm que ter, quando eu entro no primeiro módulo, eu faço questão de entender qual que é o propósito da empresa, se tá todo mundo ali entendendo e vendo, olhando para isso. Porque o que acontece? Quando chamam a gente, as pessoas estão com questões com dinheiro. E elas acham que o dinheiro, fica só focado no dinheiro e quer vender para ganhar dinheiro, quer cliente para ganhar dinheiro. E o que acontece? Desvia o olhar do propósito, sendo que o dinheiro é um transbordo, né? É uma consequência. Então, você tem que olhar e entregar a melhor coisa para o cliente, cumprindo o seu propósito da empresa. E quando os colaboradores também estão dentro disso, não estão assim, tão preocupados e vendo só a ganância ali né, diferente de ambição, mas a ganância ali dos donos ou as suas próprias ganâncias de querer dinheiro, 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 a empresa ela começa a ficar cinza, perde o brilho, né? Então, assim, aquela coisa,
o Vitor Damasio fala, né? Vender para você é a melhor coisa que eu posso fazer por você, porque o meu produto, o meu serviço vai curar uma dor aí sua, que vai ser muito bom. E é isso que o propósito leva, né? É gostoso vender quando é assim, né? E aí vem o conhecimento, que a gente também fala muito sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento também, eu sempre falo, né? Todo mundo precisa de conhecimento com autoconhecimento. Então, é o conhecimento, eu entendendo, conhecendo as coisas, eu posso aplicar isso também na minha vida, me entendendo. E a gente, as pessoas crescem juntas, né, Márcia? E também se entendem. E a partir do momento que as pessoas vão se entendendo, vão entendendo também, será que aqui é o meu lugar? Será que não? Porque muitas vezes o próprio colaborador que não está feliz ali, ele mina, né? Ele vai, não por mal, mas porque ele não está feliz. E como que você trabalha com alguém que não está feliz do seu lado? Que está com uma cara triste ou que não está numa energia ruim? Então, isso também faz parte daí de todo esse time, dessa evolução da empresa. Durante a controladoria, a Marina, ela entra bem no comecinho e ela dá umas pancadas lá. Não fala assim. Não fala assim, não? E daí a gente entra depois. Os controllers entram depois. E todo mundo fala, cara, eu tomei uma sacudida porque eu vi que eu nem lembrava mais porque eu tinha a empresa. A partir do momento que eu entendi porque eu tinha a empresa, eu já comecei a entender quem aqui nem se encaixa. Isso aí. É muito louco isso, né? Uhum. E daí eu olho para ele e falo assim, mas e aí, vamos continuar com a controladoria? Bora, né? Ele, bora, mas agora eu sei o que eu quero. Dinheiro é legal, vamos ter todos os índices de controle, vamos ter tudo. Mas principalmente eu preciso alinhar o meu departamento comercial, a minha entrega, isso, aquilo. E é muito legal, muito legal. Você sabe que eu já participei de vários processos de mudança na minha vida profissional. Na época de downsize, na época de uma série de a revolução. 4.0. Tudo. Então, tinha tudo, tanto na fábrica quanto no administrativo. E tem uma coisa em comum, que é assim, todo o processo de mudança causa instabilidade. Legal? Até aí tudo bem. É bom mudar? Quando você vai mudar para uma visão de futuro legal. Quando vocês entram numa empresa, vocês propõem um processo de mudança. Primeiro de clareza, né? Ó, clareza está aqui. Agora vamos mudar para poder ter a controladoria a seu favor, a favor da empresa. E nesse processo de mudança sempre tem 3 turmas, sempre. Que é a turma que, valeu, tamo junto. E a turma que acreditou na primeira palavra de mudança. É aquela crença absoluta de que se o meu líder está falando é porque dá certo. O segundo grupo é o grupo do indeciso. Quero ver onde vai dar isso aí. Tô olhando, só tô observando e tal. E o terceiro grupo é aquele que torce pro jacaré. Aquele que fala assim, entre o jacaré e o Tarzan vai comer o Tarzan. E aí ele fica torcendo para dar tudo errado. Isso. Quem que o empresário, o gestor tem que cuidar? Tem que cuidar do grupo do meio. Esse grupo do meio ele pode ser influenciado para o grupo que está otimista, mas ele pode ser influenciado por um grupo que está pessimista. Então, dependendo da liderança desses 2 grupos que estão nas pontas, o grupo do meio, que é a maioria, muitas vezes, você tem um problema gigante na empresa. Que legal. E aí, esse processo que a gente cuida, todo o processo de mudança, o oxigênio para o processo de mudança chama-se comunicação. Se o grupo que está pessimista comunicar melhor com o grupo do meio, você está pego porque ele vai influenciar negativamente, todo mundo vai torcer para o jacaré. Se o grupo otimista conseguir influenciar melhor o grupo do meio, ótimo, mas é um papel fundamental da liderança, do dono da empresa, entrar na comunicação com todo mundo. Esse pessimista, você vai perceber que você tem que tirar ele da empresa. Porque ele vai torcer não só por esse processo de mudança, por todo e qualquer processo de mudança. Porque às vezes a estrutura humana dele te fala assim, eu estou incomodado com essa mudança, logo eu vou torcer contra essa mudança. Porque tira ele do comodismo que ele estava. Da zona de conforto. Da zona de conforto, a conhecida zona de conforto. Cuidado, né? Você que está fazendo processo de mudança, você é empresário que nos ouve, cuida da turma do meio. Porque aquela que está otimista, aquela você não precisa cuidar, não. É só você alimentar mais. Como cuida? Com comunicação.
Mas como que funciona isso? Excesso de comunicação para a galera não deixar a turma pessimista influenciar a do meio. Porque a turma pessimista vai olhar só o copo vazio. Uhum. Tudo que estiver acontecendo, mesmo que seja uma coisa super legal, ele vai pegar aquele pelinho e falar assim, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo. E se você tem um processo de comunicação verticalizado, fazendo com que todo mundo da empresa entenda do que é o processo de mudança, a turma do meio vai olhar e falar assim, não, você está equivocado. Isso é a turma do meio que vai tentar convencer o pessimista de que ele está errado. Uhum. Às vezes dá para salvar um ou outro lá, sabe, que foi influenciado. E nesse mundo, a gente influencia e é influenciado. Eu costumo dizer, no meu livro, eu falo sobre muito disciplina, né? Disciplina de comunicação. E eu percebi que disciplina é importante. Tem um capítulo falando só da disciplina, e disciplina de execução. Vai e faz o que tem que ser feito, gente. Ah, mas você sabe o que tem que ser feito. Você finge que não sabe, mas você sabe. Vai e faz o que tem que ser feito. E aí fica empurrando com a barriga, não fazendo. Eu adoro que você fala daquele um dia. Num dia, né? Um dia. Esse um dia é hoje. Um dia é hoje. Não existe um dia, né? Tem um dia 1, 2, 3, 4. Uhum. E eu percebi que a disciplina é super importante, mas tem algo mais importante que a disciplina. O ambiente. O ambiente vence a disciplina. É verdade. E é verdade. Né? Eu dou vários exemplos, mas o mais comum que eu falo é assim, se você quer fazer uma disciplina de redução de alimentos para você emagrecer, eu vou disciplinar a sua forma de se alimentar. Aí você abre a geladeira, tem doce. Passa no corredor, tem doce. Volta. O ambiente onde você está, tem doce para tudo quanto é lado. O ambiente onde você está, tem tudo que você não pode. Uma hora você vai escorregar. E vai. Isso é para tudo. Sim. Até para quem anda com um cara pessimista, para quem não vigia seus amigos, para quem... Se você continuar naquele ambiente, você vai ser vencido. Não existe disciplina que vence o ambiente. Verdade. Muito bom. Muito bom. Legal. E aí que eu acho que um conselho, uma empresa, uma pessoa externa faz toda a diferença. Porque esse do meio, essa galera do meio, às vezes, vamos falar aqui a gente na Sense, a gente tem um carinho muito grande por cada um aqui. A gente vai pegando amor, vai pegando amizade, queira ou não vai, você convive com aquela pessoa todo dia e não fica tão nítido. Daí vem uma pessoa externa onde ela está imparcial a tudo, ela vê de uma melhor maneira as coisas, coisas que o dono não vê. Eu vou falar até por nós aqui, né, mano? Às vezes a gente, eu abraço todo mundo na hora que eu chego, converso e brinco, e eu sinto que alguém não está bem, por exemplo. Você abraça, a pessoa não está bem. Daí, o que está acontecendo? Você acaba se envolvendo com as pessoas. E nessa hora que você não percebe quem que está a favor, quem que está contra, quem que está no meio, não é tão nítido. Imagina, aqui somos, sei lá, é uma turma pequena, em 20 pessoas. Imagina empresas com 200, 300, não tem condição de ver. E é aí que eu acho que vai bem toda uma técnica, e principalmente pessoas imparciais, né? Entrar na sua operação e ver. Então, Verdade. Mais uma vez, aí eu vejo a necessidade do conselho numa empresa, pessoas externas entrarem na sua empresa com uma outra ótica. Eu acho isso bem eu participo de alguns conselhos, sempre na cadeira de algumas empresas, e tem uma coisa que o empresário, que é solitário, né? O empreendedor empresário, ele é sozinho. Muitas vezes ele não tem ninguém para falar não para ele, porque as pessoas às vezes têm o receio de falar assim, não vou falar que ele está errado, não. Mesmo enxergando, se não tiver essa liberdade que você está falando, Danilo, as pessoas não falam. E aí ele precisa de óculos externos, pessoas que estão de fora, vendo uma visão de futuro diferente, para poder falar, olha, existe outras alternativas do que essa que você está pensando. Então, o conselho para mim, a definição é um modelo estruturado, colaborativo, né, uma metodologia, porque colaborativo, porque todo mundo tem que participar, todos os conselheiros, os executivos, os sócios, o dono da empresa em si. Então, ele é estruturado, ele é colaborativo para resolver questões que a empresa não consegue resolver sozinha quando ela está fechada hermeticamente. Que legal. Ele traz
uma visão de futuro diferente, insights diferentes, perguntas diferentes. E ele tem que ser conduzido por uma pessoa que ou tem um conhecimento muito específico naquele assunto e também viveu. É o que você disse sobre experiência, né? As pessoas têm experiência. Não necessariamente tem cabelo branco, né? Tá quebrando, porque qual que é a ideia de ter o cara no conselho que é o cara de cabelo branco? Ele já passou por tudo na vida dele, ele pode ajudar. Mas tem muita gente hoje que tem um conhecimento específico e tem uma história de sucesso em determinado assunto que pode ser conselho de empresa, sim. Aliás, se as empresas, e estão descobrindo isso, né? As pequenas e médias empresas estão descobrindo que é muito mais barato você ter conselho do que contratar uma consultoria que vai verticalizar o assunto da empresa. E muitas vezes a consultoria vem com uma visão externa restrita e o conselho, a discussão é tão quente que dentro da sala de conselho é uma fábrica de decisão. A empresa toma a decisão estratégica e apura os números da empresa para ajudar a empresa a ter cada vez mais perenidade no seu mercado. Fantástico, Muito bom. fantástico. Arrasou. Vamos para a próxima? Bora, gata. Pega uma aí. Qual é a quantidade máxima de níveis de uma rede de marketing multinível? Só pergunta multinível. Legal. Essa é bem Autoridade. rápida. Essa é bem rápida. Essa é bem Assim, rápida. não tem quantidade máxima. O que tem é a distribuição de riqueza que você vai passar para os níveis de remuneração da sua empresa tem que fechar a conta. Boa. E se fechar a conta, essa eu você concordo pode ter 2 plenamente. níveis, 3 níveis. Tem o famoso binário, que é infinito os níveis, mas a empresa tem que parar num determinado nível, embora seja infinito a estrutura do binário, porque binário só são, eles chamam de 2 pernas, né? Perna esquerda e perna direita, que você vai cadastrando, só tem 2 lugares para a pessoa ir, ou direita ou esquerda. Então, se tiver 10 pessoas, ou direita ou esquerda, 1 milhão de pessoas, ou direita ou esquerda. A empresa não consegue pagar até o fim do binário, então ela determina um número de níveis, ou determina um número de valor para pagar o máximo. Então, ela tem as suas travas para poder contemplar o que ela resolveu distribuir de riqueza para a rede. Então, se ela resolveu... E aí a controladoria serve para isso, para falar assim, quanto você vai distribuir de riqueza? Eu posso distribuir, um exemplo, 25% para toda a força de vendas. Esses 25% tem que caber dentro desses níveis. Você pode ter 2, 3, 10, 20. Eu responderia exatamente igual. Enquanto a conta fechar, dá para fazer um nível a mais. A conta não fechou, porque se hoje uma empresa ela abre a empresa com o propósito de gerar retorno de alguma maneira, assim, de âmbito financeiro, principalmente, né? Ou geração de capital, ou geração de patrimônio, ou geração de riqueza no todo. Parou de gerar, acabou o nível. Não tem como. É isso aí. Ponto. Bora para a próxima, gata. Qual é a palavra-chave que traduz o sucesso de Omnichannel? Visão total do cliente. A diferença de Omnichannel para multicanal é que o multicanal ele trabalha independente, olhando o canal e não o cliente. O Omnichannel olha o cliente e não o canal. Ele coloca o cliente no centro da negociação. Por quê? É o cliente que decide por onde comprar e como quer receber. E isso é o conceito Omnichannel. Né? É o cliente, é o rei da decisão. Ele está no centro de tudo. Né? Ele que está no centro de tudo. Então, diferenças de empresas que atuam no multicanal. Ela tem o canal do e-commerce, na venda direta, no varejo, e ela tem preços diferentes em cada canal. E o cliente que vai lá e fala assim, eu quero por esse canal, e ela fala assim, neste canal você tem que fazer deste jeito. Então, você vai no varejo, você compra um produto no varejo e retira o produto no varejo. O Omnichannel você pode comprar para a internet, ir lá na loja retirar, como você pode pedir para entregar, como você pode... E você escolhe a forma de comprar. Sim. Esse é o conceito Omnichannel. Outros conceitos que o Omnichannel leva como premissa. Quem governa o preço é a empresa. Então, se você tem disputa de preço em vários canais, muito provavelmente você tem
uma unidade de negócio independente, com gestão independente, e cada um internamente da empresa fica matando o outro, né? Eu já cheguei, olha que interessante, cheguei numa loja de varejo para comprar uma televisão. É muito engraçado isso, porque eu queria uma televisão de X polegadas, e televisão é commodity, né? Eu já sabia a marca, eu estou procurando o melhor preço no produto que eu escolhi. Sim. Cheguei e estava passeando no shopping, entrei na loja e falei assim, quanto custa aquela TV? Aí o cara me passou o preço, eu falei assim, legal, primeira coisa que a gente faz hoje, pega o celular, então tá bom, na frente do vendedor. E para não ficar muito chato, eu entrei na própria loja que eu estava, no site da própria loja, né? Senão, no outro, ele falou assim, então vai lá e compra no outro, eu entrei na própria loja. Então aqui, na sua loja, o valor tá menor. Primeira coisa, você consegue fazer esse preço? Porque aí eu compraria com ele. Tá me atendendo, tá tudo certo. Sim. Ele falou assim, eu não consigo. E por que não? Se é a mesma empresa, com o mesmo produto. Porque aqui, ó, o senhor tá vendo, tem ar-condicionado, o senhor tá vendo, tem... a gente paga aluguel do shopping, olha quanta gente aqui. Então aqui a despesa é maior. Eu falei, e o que eu tenho a ver com isso? Você quer passar a sua despesa para mim? Muito obrigado. Eu compro na internet. Aí ele falou assim, não, mas aqui o senhor pode levar, que é a única informação que ele tem, né? Aqui o senhor pode levar a televisão na hora. Eu falei assim, eu não tenho problema de pegar a televisão daqui uma semana. Né? Tá, na frente dele, fui lá, comprei, passei o cartão e a empresa... Isso é multicanal, não é omnichannel. Sim. Eu posso, e para mim também, infelizmente, as livrarias perdem por isso também, né? Muitas fecharam. Porque eu fazia isso em livraria. Você entra lá na livraria, vê um livro, você entra no online, é muito, muito inferior no valor. O preço, aí, né? O preço, aí você acaba... Daí o ponto físico se tornou mais uma experiência, né? Isso. E das concessionárias de veículos, cada vez com menor o inclusive, tamanho delas. A Nike explorou muito isso, né? Várias empresas assim, de esporte também exploraram muito isso. Não precisa comprar na loja, vem aqui experienciar. E traz outras sensações, outras vivências para fortalecer a marca. Compra por onde você quiser, mas compra a minha marca, né? Compra da minha loja. Olha como eu sou legal. Em Ribeirão Preto tem uma empresa online que você fala que você quer comprar uma camisa. Ela te manda o kit com fita métrica, com um videozinho para você medir você em tudo. E daí a alfaiataria vai lá e faz a camisa e manda para você no seu modelo. Online. Olha você que nem legal. Precisa entrar na loja para ver se a camisa serve legal. Não é legal isso? A criatividade, né? Precisa. Fantástico. Vamos para a próxima. Bora. Tem muitas perguntas boas. Como você venceu a timidez? Você falando. Tímido? Você era tímido? Muito. Ó, tem uma coisa que eu não conto aqui pra na pergunta, ninguém. Essa eu não sabia, não. Tem uma coisa que eu não conto pra ninguém, vou contar aqui pra vocês. Eu era tão tímido, que quando eu era criança e ainda estudava no ginásio, eu tinha vergonha de pedir pra ir no banheiro e fazer xixi na carteira, acredita? Vergonha de falar, professora, posso ir no banheiro? E aí eu virei chacota da galera, porque a galera via toda vez, velho, via um monte de xixi debaixo da minha carteira e falava assim, lá, tá brincando. De novo. E era muito tímido. O que fez eu vencer a timidez foi o teatro. Né? Eu fui ator de teatro amador, dos meus 15 aos 19, depois eu virei diretor de teatro, e aí, cara, recomendo todo mundo, se é tímido, vai fazer teatro. Que legal. Porque vence. E aí, tem um cara que me falou, uma vez, acho que foi o Reinaldo Polito, que ele dava curso de oratória. Ainda dá, né? E ele falou assim, se você tiver a oportunidade de falar, fala. Sim, alguém quer fazer um comentário? Levanta a mão e fala. Mesmo que você não tenha nada para falar, fala. Que você vai vencer essa barreira de falar, alguém vai falar por mim. E aí, nesses grupos de oração que a gente fazia, muitas vezes com assistência social, que a gente ia para a rua distribuir sopa, cesta básica, sempre a gente tinha que fazer uma oração. Então, fazia uma roda e aí a pessoa falava assim, quem quer fazer oração? Todo mundo abaixa a cabeça e espera alguém falar, né? Dificilmente alguém fala assim, eu falo. Eu era o único que falava, eu quero falar sempre, eu quero. Então, eu comecei vencendo
a timidez, primeiro, fazendo teatro, segundo, com essa orientação de se tiver a oportunidade de falar, levanta a mão e seja o primeiro. Tanto é que nos grupos, toda vez que tem alguma coisa, eu sou o primeiro, eu quero fazer. Porque isso é uma barreira que você vence e que depois as pessoas pedem para você falar. Teve um dia que eu fui num casamento de um amigo, olha que louco isso, né? Esse é o problema do palestrante, né? Eu fui no casamento de um amigo, estava eu e a Cláudia, e o cara que ia fazer o casamento, o pastor, não veio, faltou. Aconteceu alguma coisa. A noiva desesperada, já chorando, o noivo desesperado. Eles olharam para quem? Já tinha assim, umas 400 pessoas na festa. Vieram na minha mesa e falaram assim, você não pode fazer a cerimônia de casamento? Eu falei, por que eu? Não, porque você é o único que sabe falar bem. Você é o único palestrante aqui, olha lá, o pessoal. E eu falei assim, mas eu nunca fiz cerimônia de casamento, não sei nem né? Resultado, fui fazer a cerimônia de casamento. Você tá brincando. Fui fazer. Então, assim, e aí, imagina, um cara tímido, que fazia xixi na carteira porque não conseguia falar com a professora, fez até cerimônia de casamento do amigo e ficou legal, segundo ele, né? Ele gravou e falou assim, cara, foi fantástico e tal. Eu falei, então, essas mais coisas, uma né? funcionalidade aí. Muito bom, Márcio. Arrasou, Márcio. E você, como você venceu a timidez? Não, acho que eu nunca fui tímido, não. Tem hora que o Danilo tem que diminuir um pouquinho, sabe? Menos. Qual a grande dica para desenvolver um bom relacionamento com clientes? Uma grande dica. É entender muito do seu cliente, estar próximo dele. Para mim, relacionamento é cuidar. Se você cuida, você está fazendo um bom relacionamento. Né? Tem duas frases que eu gosto muito sobre isso. Uma é da Heloísa Capella, que ela fala que se cada um cuidasse dos seus 20 metros, o mundo seria melhor. Então, cuide dos seus 20 metros. As pessoas estão próximas. Porque aí não precisa de outra pessoa cuidar. Se cada um cuidar. Então, todos os 20 metros preenchidos no planeta Terra, se todo mundo cuidasse, a gente seria um planeta melhor para se viver. E uma outra frase que eu vi recentemente é do Marabá, ele fala assim, essencial é quando você consegue tocar esticando o braço. Quando você estica o braço e toca, aquilo é essencial na sua vida. Então, o cliente é isso, ele tem que estar próximo de você. E se você estiver cuidando dele, ele está próximo de você, você tem um bom relacionamento. E a frase que eu uso, e eu falo no meu livro, é: uma boa vida se constrói com boas relações. Uma boa empresa se constrói também com boas relações. Sim. A Natura é uma empresa que se denomina uma empresa de relacionamento. Né? A gente fazia relacionamento antes da venda. Daí o nome do meu livro, Relacionamento, Influência e Negócios. O negócio vem por último. Porque você, para fazer muito negócio, tem que ter bastante influência, mas para ter influência, você precisa de bons relacionamentos. Viu? Fantástico, muito bom. Eu penso a mesma coisa, eu acredito que nem essa semana eu estava em Petrolina e Juazeiro, tem só um rio que divide ali, né? Você hora tá num estado, hora tá no outro. E tava um cliente muito querido, muito fantástico. E em tese ele nos contratou para a controladoria financeira, mas existiam alguns outros gargalos ali, como em todo cliente, em toda empresa. E eu já tô ali, vou ficar ali 2 dias. Nossa, saímos tarde da noite ali, realmente um carinho muito especial para entender, não era o meu forte, eu jogava real, falava assim, não entendo muito disso, mas eu sei como que os outros fazem, eu sei como que eu faço na Sense, vamos tentar fazer. E saía. E daí, antes de ir embora, antes de vir para o aeroporto, no segundo dia à noite, eles me levaram para casa dele, para a gente jantar e tudo mais, e tomamos. E a esposa dele me abraçou e falou assim, não sabia que controladoria era isso. Daí eu falei assim, não, mas controladoria não é isso. Era uma coisa menos, mas eu fui mais além, porque eu sentia necessidade. E daí, isso me emocionou muito, sabe? Eu fiquei muito chocado ali, tipo, puxa, que legal. E daí eu comecei a parar para pensar, quais são as empresas que eu mais gosto? Que nem aqui tem uma muito legal, que é a Libeli. São as empresas que não entregam só aquilo que propôs. Entregam uma experiência diferente a todo momento. Todo momento. A gente recentemente foi, há um tempo atrás, lembra? Num hotel. A camareira fez um ganso com a toalha e deixou em cima da cama com uma florzinha.
Ela não precisava fazer isso, mas sabe, a todo momento que você vai em algum lugar, alguém está te encantando. Eu acho que esse plus faltou. Quanto maior a empresa, está ficando mais automático, as coisas já tá ficando quase robotizado. E estão deixando de cuidar, que é o essencial para um relacionamento. Então, hoje, as pessoas não estão... Talvez eu esteja com a percepção errada, Márcio, mas as pessoas não estão mais julgando tanto o preço, sabe? As pessoas estão julgando, sim, tipo, a entrega. Porque se for só brigar por preço, daí não tem como ganhar. Agora, se for julgar a entrega, é outra. A gente tem dentro da controladoria o nosso módulo de precificação, onde a gente calcula o preço necessário para a conta bater o break-even da empresa e tudo mais. E daí ele fala, puxa, mas eu não consigo vender nesse preço. Daí eu falei assim, então a entrega, ou a gente muda, se for uma commodity não tem o que fazer, mas ou a gente muda a entrega, ou a gente reduz a estrutura da empresa, mas hoje o preço é esse. Entende? Porque existe custo, preço e valor. Isso aí. Agrega valor que você pode aumentar seu preço. Então, essa que é a grande pegada. E para cativar cliente, respondendo a pergunta aí, é principalmente isso, né, amor? Sabe que na constelação tem uma frase super simples e que toca demais, né? Que é, eu vejo você. E porque assim, essa é simples assim, eu vejo você. E quando você olha para alguém ali e fala, eu vejo você, eu te reconheço, dá até um negócio assim, nossa, você está vendo quem eu sou, o que eu preciso. E as empresas precisam olhar para o cliente e falar, eu vejo você, eu vejo a sua necessidade, eu vejo o que você está precisando. Não quero só vender, eu vejo você. E tanto é que no curso de transpessoal que eu fiz, a gente tem um exercício que você chora. É assim, a gente anda e a gente tem que olhar no olho de cada um e falar assim, eu vejo você, eu reconheço você. Você já fez esse exercício? Já fiz. É de arrepiar, né? E porque quantas vezes a gente fez isso na vida? Exatamente. Né? Às vezes com o filho, às vezes com a mãe, com o pai, o marido, com um amigo. Eu vejo você no olho, no fundo do olho. Você chora. Você chora. Você fala assim, nossa. Cara, é tão forte isso. Obrigado, né? E lembra do pilar do pertencimento, isso, né? Que é aquele pilar importante. Imagina você falar isso para os seus colaboradores, para o seu cliente, né? Eu vejo você, eu te reconheço. É a melhor forma do marketing agir, né? O marketing tem que fazer isso. E você sabe que a gente usa isso justamente para a inclusão dos excluídos. Porque o pertencimento, toda pessoa deve pertencer e tem uma necessidade básica que é o pertencimento. Do ser humano, né? Exato. Então, se você não pertence àquela família, por algum motivo alguém te excluiu, mesma coisa da empresa, isso acontece muito, né, em constelação empresarial. Muitas vezes tem problemas ali por causa de exclusão, de pessoas que fizeram algo ruim para a empresa. Então, se fala mal daquela pessoa. Não toca nesse nome aqui na empresa. Isso é uma exclusão. Não, vamos olhar. Tipo, eu vejo você, eu vejo o que você fez. E tem até aquela velada que o cara tá lá na empresa, o sócio tá lá na empresa e aquela... Exato. E aí, assim, eu vejo você, eu reconheço você e a sua importância aqui dentro. Mesmo que tenha sido uma coisa, porque a gente fala ruim, entre aspas, que nada é essencialmente bom, nada é essencialmente ruim, né? É como a gente lida com aquilo e os aprendizados que a gente toma. Então, qual foi o aprendizado da empresa? Então, graças àquele acontecimento, àquela pessoa, o que de bom aconteceu na empresa depois disso? E tem. Sempre tem. Isso também é um princípio da inclusão, né? E aí, isso é bonito, né? Um exemplo bem real que aconteceu essa semana. Um cliente, ele viu uma brecha lá no nosso contrato, ele falou, não vou fazer isso porque está escrito aqui que eu tenho esse direito. Aqui, na hora, todos os controles falaram, cara, que sacanagem que o cara fez com a gente. Eu falei assim, mas não critique ele. Foi ótimo ele ter feito isso com a gente, porque agora a gente vai colocar essa cláusula no contrato. Então, até as coisas que a gente pode ver de uma maneira errada, a gente vê bacana. E eu vejo você, né? Agora, você poderia excluir. Não vamos falar disso não, vamos passar reto. Isso não faz bem para nenhuma empresa, nenhuma pessoa, nenhum lugar. Né? E o cliente que reclama é o seu consultor gratuito, né? Se a empresa sacar isso, ela não fica maltratando o cliente que reclama. Ele só reclama. O cara tá sinalizando para você de graça. Uma consultoria top. E você tá ignorando.
Aí você fica batendo cabeça, o que está dando errado, porque você não escutou o que o cliente falou. Vamos lá. O TikTok é relevante no marketing de rede? Qual a melhor abordagem desse canal? Boa. Aliás, no marketing de rede, como em qualquer marketing, as redes sociais se tornaram fundamentais para isso, né? E o TikTok é a rede social que mais cresce no mundo hoje, né? Nós estamos em 2023, só lembrando, porque pode vir uma outra em seguida que vai crescer. E o TikTok tem uma maneira de se comunicar muito eficaz, que é através dos vídeos curtos, né? Os shorts, para a gente entender que a mensagem que a galera quer hoje é simplicidade, comodidade e vai direto ao ponto. Por isso que a gente começa a perceber que aqueles cursos de graduação de 4 anos começam a perder força. Sim. Perde força por quê? Se você precisa resolver um problema e alguém pode te ajudar a resolver aquele problema, você vai direto ao ponto, né? Straight to the point. Qual é o ponto? É esse. E não fica enchendo linguiça de um monte de coisa que você não precisa falar. E o TikTok tem essa, tem tempo para você falar, você tem que falar com um conteúdo muito, muito direto e as pessoas começam a consumir. Aliás, é viciante o TikTok, né? Porque cada vez que você para num vídeo, o algoritmo do TikTok entende que você gostou daquele conteúdo, então ele vai descarregar aquele conteúdo direto para você. E é tão rápido isso que você não percebe. No vídeo seguinte já aparece isso. Então, qual a força do marketing para isso? Você pega as grandes empresas já começaram a perceber que a rede social é fundamental para você formar opinião. E se você consegue formar opinião na rede social, você tem a principal moeda que hoje eu classifico, que chama-se confiança. Quando você confia num produto ou num serviço, você tem a atenção das pessoas. E se você tem a atenção das pessoas, você consegue vender qualquer coisa para elas. Porque ela confia em você e quer te ouvir. Ô Márcio, eu vou falar um tema meio polêmico aqui, não é pergunta, acho que dos papéis aqui não, é uma questão minha mesmo, assim. Até onde a exposição no marketing é bom? Porque eu vejo pessoas perder, eu vejo alguns clientes, amigos, que eles estão numa ascensão muito grande no marketing, mas não necessariamente aumenta o faturamento nem o valor da empresa dele, e muito menos o lucro. Como outros faz um marketing muito focado, muito pequeno. Tá? Por exemplo, eu tenho uma cliente que faz somente voltado para clínicas e hospitais, somente para saúde. Um pouquinho que ela faz de marketing, ela traz muito retorno. Então, aonde que as pessoas se perdem e gastam fortunas no marketing, e não traz o retorno, e onde que está a intangibilidade disso tudo? Não sei se você sabe responder essa pergunta. As pessoas confundem a audiência com o resultado. Não necessariamente a audiência é o público seu que compra. Tem um exemplo de um canal que tinha na internet, que era do Thiago Fonseca. Thiago, você conhece. Thiaguinho, nós conhecemos. Adoro ele. Canal chamado Boom, que era um canal que tinha 5 milhões de usuários, de pessoas que assistiam no YouTube. 5 milhões de pessoas assistindo, ele só fazia pegadinha, sabe aquelas pegadinhas? E aí, outro dia eu fui almoçar com o Thiago e ele me contou a novidade. Vou cancelar o canal. Vou desistir deste canal. Cara, 5 milhões. Eu entendendo que a audiência era tudo, né? Naquela época, muitos anos atrás, ele falou assim, não, legal, você vai ver o que vai acontecer. Esse canal eu vou desistir, vou criar um outro canal. Eu já sei como fazer isso, como criar audiência, só que agora eu vou criar um canal de conteúdo relevante para as pessoas comprarem produtos e serviços que eu tenho a oferecer. Mudou. Marketing estratégico. Marketing não é simplesmente as pessoas... E ele terminou o canal e fez sucesso com o canal dele, né? Muitas vezes... as pessoas falam, você está no TikTok, faz a dancinha. Cara, não. Se não for você, não faz. Não faz, não tem nada a ver. Então, você me perguntou, até que ponto pode prejudicar? Até o ponto que você sai do seu eu, como empresa ou como pessoa. Eu estava dando uma palestra para prefeitos em Brasília. Prefeitos e secretários. De uns 600
600 municípios representados nessa palestra. E eu levei um tema falando relacionamento nas redes sociais, o quanto pode ser prejudicial, o quanto pode ser benéfico na sua vida. E trouxe 2 casos. Uma da Justine Sacco, que era funcionária do IAC, e que ela foi twittar, ela tinha 300 pessoas na rede dela. Muita gente? Não. Pouca, né? Só que ela estava indo para a África e ela escreveu o seguinte: estou indo para a África, espero não contrair AIDS. Brincadeirinha. Nossa. E deu kkkk. Ela apertou o send e depois de 3 segundos ela se arrependeu e apagou. Só que já foi, velho. Nesses 3 segundos, uma pessoa da rede dela, no Twitter, falou assim: o quê? Olha o que ela falou. Já mandou para 100, que já mandou para 1000. E ela desligou, não sabia o que estava acontecendo, porque ela apagou, né? Brincadeira de mau gosto. Um negócio totalmente fora da realidade. Aí o que ela fez? Ela desligou o celular, pegou o avião, desceu na África. Quando chegou na África, ela ligou o celular, já tinha a carta de demissão dela. Descendo para o aeroporto, já tinha uma manifestação dela e ela teve que voltar no avião para o país de origem dela, nos Estados Unidos. Caramba. Ou seja, um Twitter de 3 segundos acabou com o emprego. Tá certo? Twitter infeliz, não devia ter feito isso nunca, mas a responsabilidade dela, né? Infeliz, e perdeu emprego, perdeu reputação, e causou um clima gigantesco com a frase que ela escreveu. Tanto é que eu estou contando para vocês aqui, porque foi notícia no mundo todo, né? E o caso mais emblemático de perder grana mesmo foi com a Nike. Sim. Que ela perdeu 1,4 bilhões de dólares em ações, porque um tênis da Nike, numa jogada, num jogo da NBA, foi rasgado, né? O cara foi fazer um movimento e o Nike rasgou. O que aconteceu? Se fosse no mundo sem internet, sem redes sociais, ia tirar uma foto, ia falar, o tênis rasgou, ia aparecer no jornal do dia seguinte, numa coluninha de esporte bem pequenininho, ninguém ia ver, ia falar, beleza, tá tudo certo. Não, o cara tirou a foto, colocou na rede social multiplicando, a concorrência adora isso, né? Adora, colocou e falou assim, ó, Nike é isso, né? E com a foto do tênis rasgado. Ou seja, as ações da Nike despencaram, teve um prejuízo de 1,4 bi de dólar. Então, assim, imagina para um político, se ele escreve errado, imagine para um executivo como vocês, se vocês posicionam a empresa de forma errada ou se você posiciona sua pessoa física de forma errada. Então, a resposta é até onde o bom senso começa a atrapalhar e você deixa de ser você, a empresa deixa de ter o seu propósito. Mas a rede social, de maneira geral, ela pode ajudar e muito a sua empresa a faturar mais. Se não está faturando, é porque o seu marketing está errado, é porque a estratégia está equivocada. Eu falo dessa questão polêmica, até, não sei a opinião da Marina, mas até onde é vaidade, até onde é para trazer resultado mesmo. Esse é um ponto que as pessoas se perdem, o ser humano se perde. É que depende muito, né, de cada um, de cada segmento, de cada pessoa, do propósito de cada um dentro do seu negócio com isso, então... Até onde postar o que está comendo, o que está fazendo, o que está não sei o que o tempo todo. Sabe, eu tenho minhas dúvidas, assim, porque o excesso de exposição atrapalha bastante. Eu sou físico de formação, depois financista, de accountability, é tudo voltado para, assim, os números. E eu não vejo necessariamente o resultado nos números. É uma lógica, esse cara gasta 50 mil em ads e tem um resultado, o outro gasta 200 e tem um resultado. Eu não vejo tanta lógica. Por quê? Porque por trás está uma parte subjetiva. Se não tiver uma agência onde não deixa você sair do seu propósito, um conselho, o que você está postando não tem nada a ver com o nosso negócio. Se você não tiver um conselho ou uma agência, não tiver realmente alguém te orientando, dá para se perder. Você vai ficar postando, você andando de avião, fazendo isso, pulando de paraquedas, sendo que o seu negócio você vende, sei lá, manicure. Tipo, o que isso tem a ver? Eu não sei. Depende. Então, eu tenho um pouco das dúvidas, assim, a manicure está vendendo um curso mostrando que ela, com tanto de prosperidade que ela teve fazendo aquilo, às vezes, para ela atingir outras pessoas, ela acha que ela precisa mostrar, entendeu? Depende demais. Entendi. O posicionamento na internet,
ele é estratégia. É, Ele não pode ser ego. é. Da mesma forma que faturamento é ego para muita empresa. Né? Às vezes aparece empresa falando assim, tô precisando de investidor, né? E eu tenho uma linha nos meus negócios de investimento. E aí eu falei, legal, manda o seu DRE, né? Primeira coisa, só quero ver. Não, eu tô faturando X milhões. Eu falei assim, e? Quanto é o seu EBITDA ou EBITDA, né? Me dá isso. Não, é que... Eu falei, cara, então assim, faturamento é ego. Né? Exatamente, fantástico. Bora pegar. Vamos ver. A gente vai ler todos? Não sei. Qual é o grande insight que vocês aprenderam quando o assunto é construção e manutenção de um bom network? Bom network. Isso o Márcio é expert, hein, Márcio? O network me ajudou muito, né? E o insight, muita gente fala assim, seja interessante sem ser interessado. Interesseiro. Ou né? Interesseiro, né? Interesseiro, isso. Seja interessante sem ser interesseiro. Eu discordo. Eu falo assim, pode ser interesseiro, sim, mas deixa claro qual é o seu interesse. Deixa claro, né? Porque senão, então, um ponto que eu penso de network você precisa fazer os contatos profundos na sua vida. Olha o exemplo que eu vou dar. Para mim, o principal network é esse. O exemplo que é assim. Se você liga para uma pessoa meia-noite ou 1h e ela te atende, você tem um network com ela. Você tem um relacionamento com ela. Porque se ela não te atende, ela só está no seu aparelho celular, só no seu smartphone. Esse é o principal ponto. Então, faça um exercício. Meia-noite, começa a ligar para as pessoas que você acha que tem relacionamento. Se ela te atender, aí você criou uma rede de relacionamento. E como é que se cria uma rede de relacionamento ou relacionamento profundo? No contexto emocional, não no contexto racional. Você precisa tirar as pessoas, ou se você quiser fazer um bom relacionamento com pessoas, daquele contexto racional de negócios, ou de legal, tapinha nas costas, ou de tomar um café, para o contexto emocional. E o contexto emocional é onde valida isso, né? Por exemplo, se a gente for pensar top of mind na nossa mente, quais foram os momentos mais importantes na nossa vida, você vai lembrar ou do nascimento de alguém ou da morte de alguém. Sim. Né? Você fala, o momento mais importante da minha vida foi quando meu filho nasceu. Ou num casamento. Meu momento mais importante da minha vida foi quando eu casei. Então, são todos momentos que vinculam a emoção. E não é aquele assim, o momento mais importante da minha vida foi quando... E aí você fala o racional. Não existe. Então, se você quiser fazer um relacionamento profundo, vai para a emoção. O relacionamento raso fica na razão. Esse é um dos princípios do relacionamento. Seja interessante, seja interessado, seja interesseiro, mas deixe isso claro quando você estiver conversando com as pessoas. O que você não pode ser falso no momento de relacionamento, porque as pessoas vão descobrir. Né? E agora muito mais rápido, né? Esse lance da energia que muita gente fala, não, percebe. Você entra no ambiente, você conversa com a pessoa, você fala assim, não tô parece que ela tem alguma coisa estranha lá. E é legal que o ser humano está acordando para isso, né? Está olhando para isso. É impressionante. Como hoje, não sei se isso mudou tão drasticamente ou as pessoas estão se abrindo mais. Mas é visível. Você entra no ambiente e a pessoa olha para ti e fala assim, dá um abraço, puta energia boa, não sei o quê. E quando também não tá bom, eles notam isso. Parece que as pessoas passaram a ficar mais sensíveis a isso. Cada vez mais. E daí eu estava vendo uma palestra muito legal, que foi até lá no Go Digital, onde você palestrou. E ele estava falando que as pessoas, por elas estarem muito conectadas no online, o pouco tempo que elas estão no presencial, elas estão mais emotivas e sensíveis, porque agora esse tempo ficou limitado. Antes era o outro tempo que estava limitado. E eu acho isso muito bacana, porque isso fortalece um relacionamento vivido, né? Não é aquele, você é meu seguidor. Seguidor não é relacionamento. Para mim, relacionamento é isso também. E vamos falar de profundidade de relacionamento. A gente pensa assim, né? Assim como
a gente já jantou junto, conheço sua família, você conhece a minha. Para mim, relacionamento, eu prefiro ter um bom relacionamento do que ter um monte de gente no contato. Um bom relacionamento, ele te traz muito mais experiências do que 10 relacionamentos rasos, sabe? Então, a partir do momento que você começa a criar a sua rede de relacionamento, você começa a emanar o que você tem de melhor. Eu acredito que relacionamento é troca de energia, troca de conhecimento, é troca de tudo. Então, aqui na Ciência a gente fala assim, ó, vamos soltar o que a gente tem de melhor. Emana, joga para o mercado, seja autêntico, vai lá. Né? Quando você encontra com uma pessoa, que nem agora na outra sala ali, estava o dono de uma cervejaria que eu te apresentei há pouco. Puta cara legal, entendeu? Cabeludo, meio cara de roqueiro, não sei o quê. Dono de uma cervejaria e muito bacana ele. E automaticamente é uma pessoa que certamente eu acho que eu gostaria de tomar cerveja com ele. Puta cara legal. Se eu vou fazer negócio com ele ou não, já é outros 500. Mas é uma pessoa muito querida e assim que eu acho que nasce o restante. Isso se diz no seu livro, né? Tanto é que o primeiro ponto, acho que é o final que é negócios, né? Primeiro é relacionamento, não é? Exato. É o título dele. E isso assim, vamos falar de camadas, né? Tem um relacionamento que você faz que é tácito, que você gosta, que é legal e tudo mais. Tem aquele network que você precisa fazer, que é o network que você necessita dele para crescer, tanto pessoal, quanto profissional, quanto empresarial. Existe técnica, né? Tem um curso que eu gravei, não lancei ainda, que fala exatamente quais são as técnicas para você abrir canal de comunicação, ter um network autêntico, que é a palavra que você usou, que eu gosto muito, aquele autêntico. E como é que você faz? Existem técnicas para isso, que não tem nada eu estou sendo artificial. Pelo contrário, você está adquirindo uma técnica, um conhecimento, que vai desde da roupa que você usa, a palavra que você fala, como é que você chega. Um princípio básico de um bom relacionamento é comece oferecendo e não pedindo. Né? Aliás, um princípio básico da negociação. Toda boa negociação você começa oferecendo e não pedindo. Sim. E alguns princípios, e como é que você faz para ter a atenção da pessoa que você quer, como é que você faz um relacionamento focado naquela pessoa que pode te ajudar, como é que você cria confiança no seu grupo de relacionamento. Tudo é técnica. Eu explico isso assim, um curso que tem muitas horas gravadas que é o que muita gente faz tacitamente e que eu coloquei de forma explícita. Ó, aconteceu isso, acontece isso, sua ação tem que ser assim, 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 e seu posicionamento tem que ser esse. Com isso você vai fazer uma rede de network autêntica profissional. Estou falando da camada, né? Agora a camada não é aquele relacionamento tácito que a gente faz. Tem gente que é expert nisso. Você pega os grandes líderes, eles fazem isso sem saber que estão fazendo, né? E você fala, cara, como é que pode? Uma competência inconsciente, né? Exatamente. Os executivos, que às vezes eu brinco, eu falo assim, as pessoas falam, mas ele só tá lá porque alguém indicou ele, é o QI. Já viram essa frase, né? É o QI. Eu falei, que bom. Se alguém indicou, alguém confia nele. Então não tem pejorativo no QI. Sim. É coisa legal. Agora, você nunca viu quando você vê um jabuti num poste, alguém colocou ele lá, porque jabuti não sobe poste, não é assim? Agora, se o jabuti não tiver competência, ele vai cair do poste. Então, o fato de alguém colocar sem competência, ninguém se estabelece. Isso então, o lance do QI é importante, o lance de alguém colocar você também é importante, porque você tem uma rede de relacionamento forte, conseguiu mais do que o outro. Quantas vezes, Marina sabe muito bem disso, porque faz constelação, quantas vezes eu vi executivo, diretores, presidentes, que não tinham nível de relacionamento com seus colaboradores, eram mandados embora. O cara formado no ITA, né? Passou o primeiro lugar no ITA, o cara fez Stanford, fez Harvard, mas não tem um nível de relacionamento, era mandado embora, velho. É isso aí. Eu falo que os 3 pilares de uma empresa, de um empresário ser bem sucedido, o primeiro de tudo é relacionamento. Não tem como fugir dele. É relacionamento. Não necessariamente uma empresa que está melhor que outra, ela tem um produto melhor que o outro.
Ela tem melhores relacionamentos, melhores que outras empresas. O segundo, ela sabe trabalhar com dinheiro. Meu filho, de 14 anos, esses dias terminou o livro Pai Rico, Pai Pobre, e perguntou para mim, por que eu li esse livro mesmo? Eu falei assim, porque a gente já precisa começar a aprender a trabalhar com dinheiro. E ele até falou assim, eu descobri que meu iPhone, ele ganhou um iPhone no final do ano, eu descobri que meu iPhone é um passivo, né, pai? Tá depreciando, tá ferrando tudo, não sei o quê. E o terceiro pilar são valores pessoais. É o berço. É como você foi criado, tudo isso. Por quê? Porque com o primeiro e com o segundo, você sabe trabalhar com dinheiro. Você sabe ter relacionamento, você cresce. Mas se você não tem valores, quando você chega lá em cima, você dá o tombo em alguém, a vida, o universo te boicota e você cai de novo. Então, se você faz esse crescimento hoje, com integridade, honestidade e tudo mais, você se permanece lá, né? E você cresce ainda mais. Se você faz sem valores, mas então esses caras que roubam, que faz isso, que faz aquilo, sonego, caramba, quatro, que cresce. Espera. Eles vão cair. Eles vão cair, isso é fato. Concordo. Entendeu? Então, acho que os 3 pilares de uma empresa, de uma pessoa, um empresário, né, tem que ser esses aí. Primeiro, relacionamento. Depois, saber trabalhar com dinheiro. E terceiro, ter valores pessoais muito íntegros. Né? Acho que... E o relacionamento envolve o seu com você mesmo também. Porque não é só o seu com o universo, com as pessoas. É como você se cuida, como você se conhece. Acho que relacionamento envolve tudo aí. E a Marina... Acho que a Marina vai concordar com a gente. Eu costumo do relacionamento é assim, Marina. Vê se eu tô certo. Relacionamento é você com você, Isso. Você com o próximo, você com Deus, com a espiritualidade, você com a natureza, que é o contexto, que é o social. Se você não tiver esses níveis de relacionamento com você, com Deus, com o próximo e com a natureza, provavelmente você está errando em alguma coisa, né? Exatamente. E todo relacionamento tem que ter essa reconquista. Né? Então, quando você está se relacionando num casamento, por exemplo, o tempo todo, porque a gente vai mudando, a gente vai se reconhecendo, a gente vai ter que reconquistar outra pessoa através da nova pessoa que eu sou. E ser reconquistada e reconquistar. Isso é com a gente também, né? Porque quando você está nesse processo de autoconhecimento, muitas vezes você se decepciona com você mesmo, né? Você vê, e você entra num lugar onde assim, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu não sabia disso antes? O que eu mais escuto é isso, quando você fala, nossa, por que eu não sabia disso antes? Tá, mas agora você sabe, e você refazer se reconquistar, né? Fazer essas pazes com você mesmo, gostar através de quem você foi, o que você é e agora o que você quer. E aí, todas essas conquistas, né? Continuar em todos esses ambientes. Olha lá, viu? Você sabe que eu sou... Vocês não sabem, mas eu sou casado 5 vezes. Com a mesma pessoa. Aí sim. E a gente tem que se renovar a todo momento, né? Então, quando eu vejo que o relacionamento está desgastado, a gente tem que... É como se fosse um namoro novo. Um namoro novo, você não compra roupa nova. Você não vai viajar. Você não quer mudar de casa. Você não quer comprar um carro. Você faz tudo para conquistar a outra pessoa. Então, casar de novo com a mesma pessoa é uma forma de você renovar o seu casamento. Aqui a gente renova até o casamento nosso cassense, verdade? É verdade. Porque você ancora certas emoções, experiências ali. Queira ou não, aqui a gente lida com bastante empresário que vem na dor. Tem empresário que vem para prosperar, para crescer, mas tem empresário que vem na dor. Então, queira ou não, carrega um pouco todo o time da dor das empresas que vêm aqui, seja qual for. Para quebrar isso, a gente faz sempre algum evento, bebe, toma, happy hour aqui nessa área bonita. Vai para emoção. Vai para emoção, para dar uma balanceada. Porque senão você vai ancorar... Reconquista emoção, né? Exato. Porque Vem dessa emoção, né? Porque se não fizer essa reconquista, vai chegar uma hora que o cara não vai querer vir mais. Nem a gente. Isso. Né? Nem a gente. Você não vai querer vir mais trabalhar. Todo dia encontrar uma dor de alguém, buscar, arrumar. Porque é isso que é uma empresa. Uma empresa... Ela tem sua funcionalidade de resolver a dor de alguém. Então, se na empresa você não renovar ela a todo momento, também dá o mesmo problema. É o relacionamento com a empresa. A Marina falou uma frase que eu encontro muito nas reuniões de conselho.
Que é assim, se eu soubesse disso antes. Uhum. Aliás, meu próximo livro eu vou tratar desse assunto, né? Legal. Já um spoiler aqui, que eu vou falar de como é que funcionam os conselhos, como é que uma empresa ganha, e a principal frase que eu ouço é quando você começa a fazer perguntas, quando começa a dar direcionamento, quando você começa a tomar as decisões, que é uma fábrica de tomar decisões dentro dos conselhos. Aí o executivo, ou o dono, ou o sócio fala assim, se eu soubesse disso antes. E é bem legal isso. Acontece com pessoas e acontece com empresas. Sim, com legal, certeza. fantástico. Então, agora para a gente finalizar as perguntas, a gente tem as nossas perguntas. Exato. Primeiro, eu queria saber qual que é o papel realmente de um conselho, até quando ele pode ir, até quando não, aonde ele se envolve, onde ele não, e o que ele precisa ter para ser hoje um conselheiro de uma empresa, assim dizendo. Legal. Conselho consultivo é uma forma estruturada, colaborativa para a tomada de decisões dentro da empresa e controlar a empresa, administrar a empresa. Então, de uma maneira geral, o conselho ele é soberano nas tomadas de decisões estratégicas. O conselho não executa a tarefa, ele direciona a empresa para uma visão de futuro. O papel do conselheiro, e aí específico do conselheiro, é ajudar a empresa a encontrar respostas para ela garantir a perenidade. O papel do conselheiro é ajudar a empresa a ter melhores resultados, de uma maneira geral. Então, você tem o papel do conselheiro que vai falar sobre pessoas, o papel do conselheiro fiscal, que vai olhar os números. Conselho não é atuar tacitamente, ele precisa de números, precisa de direcionamento, precisa de indicadores. Até mesmo, quando a gente está falando de conselho de administração, que é obrigatório para as empresas que têm o capital aberto, isso já tem uma governança muito bem determinada, ela já tem experiência, muitas vezes a empresa é de grande porte, mas eu quero me referir ao conselho consultivo de pequenas e médias empresas, que é aí que eu acho que ganha o jogo. Para a pequena e média se tornar uma grande, ela já precisa ter esse papel de governança dentro da sua estrutura de administração ou de controle. É uma visão externa que vai ajudar a empresa. O conselho se adequa também a empresas pequenas. Até para startup, né? Hoje a gente tem um movimento gigante de startups já nascendo com o seu conselho. E muitas vezes essa startup não tem, às vezes, a grana para pagar para um conselheiro, ou 2 ou 3 conselheiros, então eles entram como sócio na empresa, para ajudar a empresa a crescer, ajudar a empresa a sair do momento onde ela está para se tornar uma grande empresa. Esse é o papel do conselho. Então, o papel do conselho é a forma mais econômica de um empresário ter na sua empresa pessoas que têm um conhecimento específico e que pode ajudar na sua rede de network. Muita gente me pergunta, mas o conselheiro também ativa a rede de network para a empresa? Sim, é papel do conselheiro esse capital social que ele adquiriu durante a experiência que ele tem. É papel do conselheiro trazer os melhores contatos, né? Por exemplo, vamos falar da Sense. Eu às vezes sou convidado para para sentar numa cadeira de conselho, e a primeira coisa que eu faço, vou fazer uma visita e quero os números. Mas a empresa não tem números, então você procura um controle. Fala com a Sense, porque é onde eu confio e você vai conseguir. Muitas vezes o conselheiro ou a empresa me liga e fala assim, você pode fazer o conselho através de cotas da empresa? Eu falei, posso. Quanto vale a sua empresa? Eu não sei, eu acho que. Eu falei, não, então faz o seguinte, vai procurar alguém que tem tecnicamente uma informação que vai te dar, que é o valuation. Vai procurar assim. E assim, sucessivamente. Isso profissionaliza tanto a empresa que ela começa a perceber que ela está deixando de crescer porque ela não tem uma visão externa, não tem controle, não tem administração, não tem números para poder se direcionar. Falando é simples, né? Mas o conselho em si, ele não é um resultado de um curto prazo. Não existe contrato de conselho com menos de 12 meses. Não existe. Normalmente o conselheiro fica 24 meses, 2 anos numa empresa.
para a pequena empresa, até os rituais dos conselhos, eu sugiro, na minha metodologia, ter rituais diferentes de um conselho de administração. O conselho de administração, muitas vezes, faz a reunião a cada 3 meses. Eu sugiro que uma empresa pequena e média tenha reuniões quinzenais, mesmo que seja online, porque ela é tão rápida, o mundo muda tão rápido que você precisa ter esse ponto de contato muito mais próximo como conselheiro. Então, você quer ser conselheiro ou conselheira e está focando em empresas de pequeno e médio porte, tem uma grande oportunidade de ajudar muita gente a crescer. E quais são as competências que uma pessoa precisa ter para ser conselheiro? Eu digo que são 2 principais competências. Primeira competência é ela ter experiência num assunto específico. Ela conhece daquele assunto. Então, por exemplo, eu vou atuar como uma cadeira de conselho para falar de cultura organizacional. Tem que conhecer de pessoas, tem que conhecer de técnica de cultura. Ela tem que conhecer aquele assunto específico. E segundo, que eu gosto de selecionar conselheiros que têm histórias de sucesso, ou seja, cases de sucesso. Então, você tem na sua vida um case de sucesso e você conhece o assunto específico, você pode ser conselheiro de pequena e média empresa. Bacana, bacana. Que fique claro aqui, viu, pessoal? Marcião, não sei se eu poderia dar esse spoiler. Marcião vai lançar aí um treinamento, Márcio? Um treinamento. Um treinamento para você se transformar e se tornar um consultor profissional. Um conselheiro profissional dentro de uma empresa. Muito legal. Eu vejo a hora de você lançar isso aí. Você é super convidado, Marina, também. Assim, é um treinamento para conselheiros e para empresas que querem ter ou formar um conselho. Então, Fantástico. Existe uma governança, existe uma metodologia, existe técnica, existe rituais. Tudo isso a gente vai falar nesse treinamento. Fantástico. Então, você... que às vezes, aliás, o conselheiro é uma pessoa ativa no mercado de trabalho, muitas vezes, né? A SA mostrou muito isso. Quando a gente chama um conselheiro, é alguém de muita experiência que já executa um trabalho dentro de outra organização. Vou confessar um negócio aqui para ti, que até pouco tempo atrás eu acreditava e eu vi que eu estava errado. Eu acreditava que aquela frase do Demi, né? Não se faz gestão daquilo que não se mede aquilo que não se define aquilo que não se entende. Eu vou lá, vou implantar todos os indicadores da empresa para ele, vou ensinar ele a precificar, vou ensinar tudo. O cara vai tocar de letra isso e vai começar a fazer uma gestão assertiva. Necessariamente ele tem dados, ele sabe modelar, ele modela qualquer coisa que venha à cabeça, financeiramente, vê o impacto e faz. E quando eu abri a Sense, eu acreditava muito nisso. O que aconteceu? Aconteceu que a Sense, desde sempre, né, aqui a gente acredita muito que é casa de ferreiro, é espada ninja, entendeu? Não é espejo de pau. Então a gente tem índices de controle de tudo aqui. Mas todo momento a gente sente numa dúvida, tipo assim, uma pessoa veio e propôs uma joint venture, ou alguém veio e propôs um novo produto, ou vocês devem ter acompanhado na mídia social aí, pessoas querendo comprar a Sense, cotas da Sense. E aí, como fazer? E daí você vê que não tem dados para isso, não tem índices de controle para te dizer o que fazer. E nessa hora que a Marina fala assim, acho que está na hora de ligar para o Márcio. Né? Então, brincadeiras à parte, mas, nossa, como eu vejo a importância hoje de uma empresa ter um conselho. Seja esse conselho entrou com recorrências mensais, seja ele entrou por equity, né, faz um valuation antes e depois, seja ele entrou pelo resultado da empresa, então um valor independente, tem que entrar. E de preferência alguém totalmente imparcial. Né? Não vai chamar parente, não vai chamar isso e aquilo, porque ele vai ter grau de afinidade e vai ficar inibido de falar certas coisas que devem ser ditas. Então, hoje eu vejo, e eu sou muito, muito feliz por ter uma pessoa tão próxima da gente aí nesse ramo como conselho, e agora também sendo instrutor, vai formar mais conselhos aí em mais empresas. Parabéns, viu, Márcio? Obrigado. A gente fica muito feliz com a sua presença, não só nesse podcast,
na nossa vida, viu? A gente gosta demais de ti. A honra é toda minha. É um carinho muito grande aí por ti. O tanto que você ajuda a gente também, né, amor? Sim. Nas nossas indecisões aí do dia a dia. Então, sou muito grato a ti. Viu? Eu estou muito feliz com o crescimento da Sense, crescimento de vocês, assim, cresceram de forma exponencial, né? Assim, eu visitava o escritório antigo, agora esse escritório, clientes, assim, cada vez mais felizes, vocês entregando cada vez mais, né? O over delivery que você falou logo no início, é bem legal. E estou muito feliz de poder ajudar no crescimento de vocês. E eu resolvi fazer esse curso de conselho porque a demanda de pequenas e médias empresas para ter conselhos estruturados dentro da organização ficou muito grande. E um conselheiro consegue atender aí 5 empresas no máximo, né? Não dá para você atender mais empresas, porque você tem que dedicar tempo não só nas reuniões, mas tempo antes das reuniões, que é a leitura dos dados, entender. E aí eu quero agora multiplicar e ajudar o maior número de empresas formando conselheiros, pessoas que tenham conhecimento específico e que queiram ajudar outras empresas, né? A evolução do mentor, né? A gente teve a era do coach, a era do mentor, agora é a era do conselho. Muito bom. Coach e mentor ajuda pessoas, conselho ajuda empresas. Fantástico. Muito bom. Que bom. Obrigada, viu, Márcio? É um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, muito carinho aí. Então encerramos mais um Let's Make Sense com Márcio Giacobelli. Uma oportunidade ilustre aqui. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, amor. Amo vocês. Até a próxima. Foi ótimo.